Boa noite. Esta aqui é a atividade prática da disciplina S300, que nós vamos trabalhar então com o exercício FT Bakery, ou se você preferir, controle da padaria. Bom, os códigos já estão no Moodle, estão colocados aí num arquivo zip, e você pode fazer o download diretamente aí da página do exercício, tá ok? Bom, vamos ver o que é que nós vamos fazer então nesse exercício. A gente vai ter um código pronto que eu estou passando para vocês. Esse código está funcional, ele não tem erros ou quase nenhum erro, mas funciona perfeitamente e faz o que precisa. Você vai encontrar um menu pelo menos em que algumas opções não fazem nada. Elas não geram erro, mas não fazem nada também. É porque não tem código associado àquele item de menu. Então, a primeira coisa que você vai ter que ver é entender isso que eu estou passando aí como a sua amostra. Muito bom. Então, vamos aí aproveitar o roteirinho que está escrito aí também no Moodle para ver quais são os passos dessa atividade. Primeira coisa, cria uma nova pasta. Bem bonitinha, bem separada. Não deixa isso misturado com outras coisas que são muitos arquivos. Então, crie uma nova pasta para você fazer exercício. Desce todos os arquivos que estão aí, estão no zip, você desce e descompacta esses arquivos na sua pasta. Tem uma listinha no Moodle para você conferir se chegou tudo em ordem, se não faltou ninguém. Daí você vê o seguinte, se for útil para você, existe um arquivo chamado A02ex03.sh. É um script feito para Linux para você compilar o projeto todo e rodar se você quiser usar o GCC. Então, se você está usando o Linux, aproveita. Se não está, mas está usando o GCC, o script vai funcionar também, pelo menos se você alterar ali para um .bat, alguma coisa assim. Muito bom. Acertado o ambiente, diretório, arquivos descompactados, você vai fazer o seguinte, compila e roda esse programa. Roda à vontade, testa, brinca com ele, etc. Vê o seguinte, esse programa é um exemplo didático, então não tem tratamentos de erros sofisticados. Por exemplo, se você entrar com dados inválidos, você vai ter erro, vai bloquear o programa, etc. Não estamos fazendo esse tipo de tratamento de erro, porque seria complicar demais o exemplo. E o exemplo não é trivial, ele é já um pouquinho mais extenso. Muito bom. Você tem que lembrar também que você tem as opções "-v" para overbose, né, para o modo prolixo, e "-s" para resumir as mensagens de saída. Então, roda o programa sem nenhum argumento de linha de comando, roda com "-s", roda com "-v", roda com "-s" e "-v", e vê como é que isso aí está funcionando, tá certo? A gente já fez isso em exemplos anteriores, então não é novidade, mas relembra e vê como é que funciona. Bom, daí você desliga o programa, entra de novo e começa a listinha lá, nós já estamos aí no passo 5. Tenta primeiro listar o que está na base de dados. Não vai ter nada. Mas veja o que acontece na tela. Não há erro, não há problema nenhum, só que a listagem está vazia. Depois você faz o seguinte, insere vários itens em qualquer ordem, mas vai inserindo. Insere, põe mais um, depois põe mais outro, depois põe um daquele outro e volta e faz dessa forma. Daí você vai lá no menu principal e lista a base, para ver como é que ficou a sua inserção. Repete isso quantas vezes você quiser. Insere itens, volta e lista. Insere itens, volta e lista. Muito bom. Você vai ver que 4 dos itens de menu não funcionam. É porque não tem código associado a eles. Não dá erro, mas não faz nada. Então, dá uma olhadinha no código do programa e vê onde deveria estar esta função que o menu deveria chamar. Então, provavelmente alguma coisa parecida com o switch case,
que está com opções em branco, alguma coisa assim você vai encontrar no código. Depois você vai ter que mexer ali, então encontra realmente por que não tem código associado ao item de menu. Bom, daí você vai fazer o seguinte, examinar os códigos, olha o HPP, olha o CPP, das classes comida, bolacha, bolacha recheada e pão, que são as classes relativas aos produtos que a nossa padaria está vendendo. Muito bom. Só que todo o nosso programa está em inglês. As mensagens estão em inglês, o menu está em inglês e os produtos estão em português, os nomes das classes estão em português. Então, a sua atividade aí do passo 10 é mudar os nomes para inglês. Então, comida vira food, pão vira bread e por aí vai. Bom, agora que você mudou todos os nomes, acertou tudo no código e está tudo funcionando de novo, com os novos nomes, seu programa inteirinho está em inglês, você vai fazer o seguinte, vai criar novas classes que são produtos que ainda não tinham código. São o cheese, cottage cheese, ham e mortadela. Então são produtos que já estão no menu, é justamente aqueles que não funcionavam, e que você vai criar as classes. Usa as que eu já fiz, a food, a bread, etc, etc, para você saber como é que você faz as suas novas classes. Aí você, no passo 12, cria os métodos insert cheese, insert cottage cheese, insert ham, insert mortadela e vai colocá-los naquele lugar que você já viu que está faltando o código para que o menu possa funcionar. Não esquece aí que você vai precisar colocar alguns includes no programa para poder usar essas novas classes. Bom, então vai lá, insere no menu esses códigos e aí você testa o programa de novo. Só que agora você já pode, além do pão, da bolacha e da bolacha recheada, pode colocar queijo, outro tipo de queijo, presunto e mortadela. Quer dizer, dá para fazer mais coisa, uma compra mais completa. Só que daí você olha que o seu programa continua listando tudo, sem você alterar o código que está na list itens. Esse código é o que faz a listagem da base e ele não foi alterado. Você colocou um monte de coisa nova e ele está quietinho. Então, olha o código lá e vê que ele não foi alterado. Isso tem a ver com polimorfismo. Então, entenda o código da list itens para saber por que o polimorfismo está funcionando. Por que ele deixou você criar um monte de coisa nova no sistema e uma das funções principais do programa não precisou de nenhum tipo de manutenção. Continua igualzinho. Lá dentro da list itens tem uma linha que parece meio enigmática. Cout, arroba, 7w, scan, que é a descrição, barra n, barra t, fixed, set precision e assim vai. Eu destaquei isso no passo 15. Olha item por item dessa linha para você entender o que faz cada pedacinho dele. Tá certo? Bom, estamos aí no passo 15, então entendemos o que aconteceu, vimos o que está funcionando. Aí você vai no passo 16, olhar a função clear all, que é aquela função chamada no finalzinho aí do programa, e que você vai então limpar a memória. Só que tem um problema, essa função está com um erro. Ela não gera problemas de compilação, ela não gera mensagem de erro, só que ela não funciona de acordo. Então, o seu serviço é examinar o código e corrigir o erro. Tem um erro, mas tem que ser corrigido. Muito bom. Então, feito isso, seu programa está completo e funcionando. Próxima etapa é o seguinte. Esse programa está com uma cara de C com classes e não tanto o programa orientado a objeto. Porque tudo acontece em um monte de funções soltas e não em métodos. Então, nós vamos fazer o seguinte, os próximos passos, basicamente, são para você reverter esse problema. Você vai fazer o seguinte, você vai, no programa que está
a função main, que é o arquivo a02x03.cpp, você vai fazer o seguinte, você vai mudar esse programa. Então, como é que vai acontecer? Você vai criar nesse arquivo aí a classe myProgram, que vai encapsular essas funções que estão ali como métodos privados. Então, esse programa vai virar uma classe, a classe myProgram. Tá, você fez isso, então você vai perceber que verbose mode, short message mode e myMainList, que eram variáveis globais, agora viram atributos privados. Não tem mais variável global. Pode até tirar aquele comentário que está lá dizendo, cuidado, variáveis globais. Não tem mais, são atributos dessa classe agora. Muito bom. Daí, você vai precisar criar os métodos set e get para verbose mode e para short message mode. Mas não cria para myMainList, só para as duas que são booleanas. A myMainList tem que ser gerenciada internamente. O usuário da sua classe não tem que mexer com isso. Então, não tem get, não tem set para myMainList, só para as outras duas. Que mais? Aí você vai criar um método start nessa classe, porque ela está com o main, né? Nós vamos eliminar o método main. Você cria um método start que tem todo o main, exceto a chamada de verify arguments, porque ali não tem arguments, então você não vai poder fazer a verificação. Então, o que está hoje no main, você transforma no método start, menos essa linha que chama verify arguments. Aí você vai criar dois arquivos, o .h e o .cpp, chamado ftbakery, que vai ser o nosso novo ponto de entrada do programa. É lá que nós vamos criar uma função main para dar conta de fazer o programa funcionar. Na classe myProgram, essa que você alterou agora, vai sumir a main. Então vai lá. Você cria HPP e CPP do ftbakery, cria nele a função main. A função verifyArguments inteirinha vai para ftbakery, sai de onde está e vai para esse novo arquivo junto com a main. Aí você tem que fazer um monte de ajuste de CPP e HPP. Conserta tudo isso. Agora, na função main, que está só em ftbakery, não tem main em lugar nenhum mais, você cria dinamicamente, quer dizer, usando um ponteiro, um objeto myProgram. Esse aqui, você criou a classe agora. Use os sets para acertar o verbose e o short message modes. Então, você agora tem que, na main, verificar e usar o set do objeto da classe myProgram para arrumar isso. Arrumou isso, chama o start para transferir o programa, o controle do programa, para o seu objeto. Bom, nessas alturas, você está com uma função main e uma função verifyArgument soltas, e todo o resto está em controle de objetos. Ou seja, a sua programação está bem mais orientada a objeto. Chegamos aí e nós vamos ampliar um pouquinho. Até aí tem que estar tudo funcionando, sem aviso de compilação, nada, tem que estar limpo. Aí a gente vai ampliar. A nossa padaria vai criar as classes Milk, Water, Soda e Beer, porque ela vai começar a vender também leite, água, refrigerante e cerveja. Só que você vai primeiro criar uma classe Liquid, porque todos esses alimentos são líquidos. A classe Liquid é derivada de Food, então Food, Liquid e aí cada uma das subclasses. Muito bom. Aproveita que cerveja é um pouco genérico e cria 4 subtipos de cerveja, ou seja, classes derivadas de cerveja. Aí você escolhe qual tipo é da sua preferência, faz aí 4 subtipos.
Aí você vai em My Program, altera o programa para acomodar esses novos produtos. Você vai ter que criar mais opções em menu, etc. Quando você criar a opção do Beer, você vai fazer o seguinte, não vai colocar 4 tipos ali, você vai criar Beer. Quando alguém escolher Beer, vai para um novo submenu e esse submenu é que vai mostrar para o usuário quais são as opções de cerveja que você tem aí na padaria. Então você vai fazer essa parte como exercício de criar uma subclasse. Veja que o tipo de cerveja, vamos pensar, cerveja escura, por exemplo, stout, já é assim, food, liquid, beer, stout. Já é o 4º nível da derivação. Essa é uma parte do exercício. E outra parte é você perceber que escolher uma stout é entrar no menu principal, entrar no menu de inserção, entrar no menu de cerveja e aí escolher o tipo stout ali dentro. Isso tem que funcionar limpo, não tem que ter gambiarra, não tem que ter nada esquisito. Já tem a estrutura inteira para você ver como é que faz submenu aí no exemplo que está rodando com você. Bom, vê que tudo isso que você fez, colocou o líquido, colocou o milk e tudo mais, não alterou nem list itens e nem clear all. Essas duas funções que são essenciais para o programa continuam inalteradas, mas fazendo muito mais coisa. Vê que é o polimorfismo funcionando aí. Bom, estamos quase no final. Faz uma limpeza do código. Nessas alturas, deve ter include que não precisa ter em arquivo, deve ter código que você testou, não deu certo, colocou um comentário lá, limpa tudo isso, deixa o código organizado, indentação correta, ordenação das funções ou em ordem alfabética ou numa ordem lógica, deixa esse código prontinho para ser visto e bem entendido, né? Bom, se você quiser fazer um extra, não está listado aí no texto, se você quiser fazer um extra, dá uma olhadinha na função clearAll e vê se ela não tem uma cara de destrutor. Será que ela não poderia ser o destrutor o destrutor da classe MyProgram? Parece que pode, né? Então, se ela puder, faz essa função virar o destrutor. Aí não tem perigo de ser esquecida. Tá? Bom, fez isso, nós estamos aí no passo 30, que é a avaliação dessa atividade. Então, no dia que está marcado aí no Moodle, você vai apresentar, vai compilar ao vivo ali para mim. Então, o seu grupo vai se reunir do lado do micro, deixa as coisas limpas, certinho, o diretório organizado, vai compilar. Eu vou pegar essa lista que está com 31 passos atualmente e nós vamos conferir item por item. Fez isso? Fez aquilo? Fez aquele outro? Você lembra que na lista aí tem coisas do tipo examine, estude, etc. Quando chegar nesse item eu vou fazer perguntas. Por que isso? Por que aquilo? O que faz tal código? Então, nós vamos passar por esses 31 passos, na verdade 30 passos, avaliando como é que aconteceu a atividade prática. Depois que tiver já feita essa avaliação ali ao vivo, em que você responde pergunta, mostra o código, mostra trechos alterados, então, feito isso, você vai colocar um zip com todo esse código no Moodle. Esse é o passo 31. Então, são 30 passos para avaliar e um para confirmar a avaliação, que é quando você vai colocar o seu código todo alterado já, tudo certinho, como um único zip, tá certo? No Moodle. Muito bom, é isso. Bom exercício e perceba o quanto de código quanto você vai aprender, quanto código tem ali de exemplo e quantas técnicas bem interessantes e profissionais estão colocadas ali. Sucesso, até mais!